Olá, você que nos acompanha no canal O que Rola na Geronto. Estamos aqui hoje, eu e o Sérgio, para falar de um assunto super interessante, super atual e super importante na nossa gerontologia. Por isso que o nosso canal chama-se O que Rola na Geronto. E hoje nós teremos o prazer de receber, de conversar, Aline Sala. Aline Sala é diretora editorial e fundadora da revista que se chama Revista Cuidar no Coração das ILPI. Por isso que o nosso episódio de hoje tem o nome da revista, Revista Cuidar, onde? No coração das ILPIs. Quem é a Aline Sala? Ela é a coordenadora de comunicação e membro fundadora da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPI, hoje uma frente amplamente reconhecida, valorizada, que iniciou no período da pandemia da Covid. Além disso, ela faz parte, né, como fundadora, inclusive, da Associação Cuidadosa. Então, nós vamos dar a palavra para a Aline. Eu fiz uma síntese de tantos atributos, de tantas qualificações e de tantos saberes que a Aline tem. Inclusive, ela é membro da Sociedade Italiana, que trabalha com a gerontologia. Mas eu vou primeiro convidá-la para se apresentar, dar um oi para vocês. Aline, se você julgar que eu não falei algum dado da sua apresentação que você queira, aproveite essa oportunidade e depois nós começamos com as perguntas. Por favor, seja bem-vinda, Aline. Aqui, achei. Muito Ah, obrigada, Marília, Sérgio. É uma honra estar aqui com vocês, como eu havia falado anteriormente. Vocês, eu tenho que frisar, vocês são as pessoas que eu leio nos artigos, leio nos livros. Então, está aqui realmente muito obrigada pelo convite. Tá perfeita a apresentação. Podemos prosseguir e mais uma vez, obrigada. olha, a Aline tem um detalhe muito interessante. Ela não está no Brasil, ela está na Itália. Daqui a pouco a gente vai saber onde que ela está e que foi fazer lá. Mas eu estou vendo um pet ali, eu não sei, acho que parece que é cachorro. Ah, pronto, tem que apresentar quem é, Aline, para dar assim, né, um gostinho na nossa conversa. Quem é a figurinha aí? É o Timão, é um cachorrinho que veio do Brasil comigo Puxa vida. e sempre quando eu venho para a live ele quer participar. Então ele já sabe mais que eu até dos assuntos. Ai, que bom. Então, veio do Brasil, foi, né? Melhor, do Brasil para aí. Mas, Aline, antes da gente saber o que que você faz exatamente, a gente quer fazer um destaque muito importante, no seguinte sentido: você é uma, né, ou um dos membros fundadores da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs, que fez e que faz um excelente trabalho iniciado durante a pandemia. Nós queríamos que você fizesse uma avaliação qual é, né, a contribuição que a frente tem dado ao trabalho das ILPI no Brasil. Qual é esse resultado desse conjunto de pessoas que elegeram a temática da ILPI? Por favor. Eu costumo dizer que a frente ela nasceu de um grito e que esse grito ecoou do Brasil aqui para a Itália. Bom, vocês sabem que a frente nasceu em abril de 2020 e aqui na Itália nós vivíamos um cenário que eu já testemunhava. Então, em março de 2020 foi terrível aqui para nós, então as ruas silenciosas, mas dentro das ILPI italiana era um caos. Faltava protocolo, desinformação, medo, todos os dias vidas se perdiam e ninguém sabia exatamente o que fazer. E aí no Brasil, as professoras Ieda, a Marisa, a Helena Watanabe lançaram um grito e esse chamado gerou uma audiência pública na Cidoso, que a Marília também estava, o Sérgio, eu. E
eu já estava informando no Brasil sobre a nossa situação aqui na Itália, antes desse grito. E foi assim que eu conheci a Valquíria, que me apresentou para Carla, e inclusive vocês. Então, e nós criamos a frente. Então, o que acontece? Eu fui a única profissional da área de tecnologia e comunicação a integrar o grupo fundador. Então, eu passei dias e noites trabalhando nos bastidores, traduzindo o protocolo italiano, que só surgiram depois de muitas perdas, e adaptando materiais para. A gente tinha a mesma a urgência, o mesmo propósito de salvar vidas, combatendo as desinformações com informações verdadeiras de forma totalmente apartidária, porque a gente estava convivendo com aquele governo que era contra tudo. E aí, é, eu ofereci para o grupo toda a parte tecnológica para que fosse possível o movimento acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o que começou com um grito virou um movimento histórico de muita credibilidade. Então, à frente, ela conseguiu ter mais de 1.500 profissionais voluntários. Organizamos mais de 250 lives, produção de mais de 20 e-book, mais de 750 mil pessoas alcançadas e reconhecimento nacional e internacional. Então, qual foi o resultado? Uma menor taxa de mortalidade em LPI no mundo, graças ao trabalho de todos nós, inclusive de vocês, muita gente, né? E hoje a gente segue atuando porque assim, a proteção e o fortalecimento dessas instituições, elas não podem ser apenas medidas emergenciais. E Uhum. nós não salvamos apenas vidas, salvamos histórias inteiras. Muito obrigada, viu, Marília, Sérgio, também. Bom, Aline, nós que agradecemos a sua disponibilidade e a sua imensa sabedoria nesses anos todos e à frente de fortalecimento às instituições de longa permanência no Brasil, para idosos no Brasil, foi realmente um acontecimento importantíssimo para lutar pela melhoria da qualidade do cuidado uhum. dentro das instituições tão díspares aqui no Brasil. Então, você está de parabéns, uma das fundadoras, não é, da Frente de Fortalecimento, Frente Nacional, e a gente quer agradecer muito o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Então, eu queria continuando aqui o que a Marília falou, perguntou, né? Você já falou da sua atuação dentro da Frente Nacional, e nós estamos conversando, né? Marília já disse que você não está aqui, você reside É, na Itália, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Desde quando você está aí? Em que cidade você mora? Por que você optou por emigrar? E como que você concilia as suas funções na frente e na associação cuidadosa, morando em outro país? boa pergunta. Eu moro na Itália desde 2019, mudei para cá em fevereiro de 2019. Eu moro na província de Cremona, na região da Lombardia. E digamos, a terra dos meus avós, a Itália. Era um sonho de infância viver aqui. Então, quando eu cheguei, eu encontrei muito mais do que a minha, digamos, origem. Eu somei com os meus propósitos de vida. Eu amo ser brasileira, eu amo ser italiana. Aqui na Itália, eu desenvolvo projetos digitais para a inclusão de pessoas idosas, inclusive em LPI. Eu faço uma ponte entre boas práticas do Brasil e da Itália. Eu sou convidada para dar palestra, participo de fóruns. E em outubro, eu fui convidada para ser vice-presidente de uma associação italiana criada para os geronto-adolescentes, como diz o professor.
Alexandre Kalash, eu adoro esse termo, que são as pessoas recém-aposentadas que muitas vezes se sentem perdidas, sentindo o isolamento social na pele. E eu consigo conciliar tudo isso com a frente, com a Associação Cuidadosa, porque a gente tem a tecnologia, que ela acaba encurtando a distância e multiplicando as ações. Então, eu faço reunião online com as pessoas, acompanho as decisões, mesmo estando aqui do outro lado do oceano. E é isso. Ô, Aline, muito legal a sua participação. Eu tenho acompanhado desde o início da frente essa comunicação virtual e parabéns, porque, e detalhe, gente, ela está na Itália hoje, a diferença entre nós, Brasil, horário, né? Brasil, que a gente chama horário de Brasília, e a Itália são 5 horas, não é? Então, quando a É. gente já está no período, ela está no seguinte ou anterior, não é? Então, a gente vê que isso não é impedimento, e eu acho que uma grande colaboração nisso é esse mundo virtual e a informação chega a todos os lugares. E por isso que nós vamos falar agora do tema da nossa conversa, que a revista chama-se Cuidar no Coração das ILPIs. Então, nós queríamos agora que você começasse a nos apresentar esta bendita revista, viu? Porque fale onde que ela se encontra, enfim, um pouco dessa iniciativa, desde quando ela existe, qual foi a sua primeira edição, por que ela foi criada, de quanto em quanto tempo ela entra no ar, quem são os principais colaboradores. Agora é a vez da revista. Fala sobre ela para nós, Aline. Olha, a revista Cuidar, ela nasceu no dia 24 de abril deste ano. Uhum. Porém, a sua história, ela começou aqui na Itália. Ela vem de um berço italiano da revista chamada Cura. Em italiano é a revista Cura. E ela foi criada há 12 anos atrás por Giulia Dapero e o seu pai Renato. E quando nos conhecemos, eu e a Júlia, nós percebemos que nossas histórias eram praticamente um espelho. Ela aqui na Itália e eu no Brasil, com missões e desafios muito, muito parecidos. Para vocês terem uma ideia, no mesmo ano, estou falando agora de anos 90, quando eu era pré-adolescente, adolescente, eu fazia visitas em LPI como voluntária com a minha tia Valda. E a Júlia, no mesmo período, ela é 6 anos mais nova que eu, mas quando criança, ela estava aqui na Itália, na ILPI, com o pai dela, junto com os residentes. E no ano passado, nós estávamos em um evento sobre a não contenção e tivemos um insight e ela me falou, Aline, por que não levar a revista Cuidar para o Brasil? Isso foi um gesto de muita confiança, respeito, porque nós sabemos da responsabilidade social que nós temos com a comunicação e também valorizamos muito as nossas raízes. E nós negociamos os direitos, adaptamos o conteúdo para a realidade brasileira. Eu demorei 5 meses para construir o site, porque ele é todo automatizado. E nós mantivemos a essência, que é a linguagem clara, valorização das boas práticas e compromisso com a verdade no cuidado, e tudo embasado cientificamente. Ele é um projeto pioneiro na Itália e agora também no Brasil, é um projeto inédito. Publicamos todos os domingos, terças e quintas-feiras. E na última sexta-feira do mês, nós lançamos um texto filosófico, escrito pela Júlia, ela é formada em filosofia, e eu faço as adaptações, eu adoro também filosofia, então aproveito e só faço as adaptações. Na equipe de colunistas fixos nacionais, eu tenho o João Toniolo, a Carla Giacomin, Mariana Tessarolo, a Audrey Fernandes do Rio, Ana Paula Neves.
E eu convido também as pessoas para enviar artigo. Por exemplo, esses dias eu publiquei um artigo da Arlete Portela, Alessandra Tiepo, Maiara Martins, que são pessoas que eu admiro e também conheço pessoas novas que são super bem-vindas. E tem os colunistas internacionais, como Sara Sabadin, Letícia Spanoli, que também enviam artigos para a revista Cura e eu faço a tradução para nós. Aline, Uau, muito bom. Fala, Sérgio. Aline, realmente a criação dessa revista foi uma não importante, né? Um instrumento importante para levar informação de qualidade né, para todo esse universo das instituições de longa permanência. Porque a gente sabe da desigualdade que tem as instituições e, mais ainda, quão diferentes são as formações dos gerentes, dos gestores dessas ILPI, né? E então, parabéns, a revista de fato Obrigada. veio dar o norte. Então, eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente acessa o site da revista, tem uma frase: estamos construindo uma ponte entre cidadãos e serviços para pessoas idosas, colocando a cultura em círculo. Você pode nos explicar melhor qual que é o significado dessa frase que está lá no site? Posso. Veja que nós somos filosóficas, poetas, já até na entrada do site. É, a frase, ela é, digamos, o coração da nossa missão. Uhum, A ponte, ela representa a conexão. ILPI, família, sociedade, governos. Porque, Sérgio de Marília, uma má notícia sobre maus tratos numa instituição respinga em todas. Não existe essa de, o problema é deles. Não, o impacto é coletivo. As uhum, boas práticas, elas precisam circular, porque não é concorrência a boa prática. Ela é um dever, é uma obrigação de quem abre uma ILPI saber cuidar. E as ILPIs, elas não podem ser ilhas isoladas, achar, não é comigo, não é problema meu. E o círculo, ele é a cultura do cuidado. É entender que envelhecemos desde quando nascemos. E que a LPI não deve ser um hospital, nem um asilo e muito menos uma prisão. E muito menos essa coisa de nossos idosos. Oi. Deve ser um espaço de vida, liberdade, comunidade. As portas abertas, ela não é somente sinônimo de transparência, mas um caminho fundamental para combater os estigmas e preconceitos em torno da LPI. Se eu não tivesse visitado tantas LPIs quando eu era adolescente, criança, será que eu teria essa mesma vontade de estar atuando com as LPIs hoje? E atualmente, só de pensar em morar numa LPI, você já fica apavorado, já desenvolve depressão. E eu não tiro a razão, porque de ter esse medo, porque ao mesmo tempo que tem gestores maravilhosos, e eu conheço, tem esses, como o Sérgio citou, que nem sabem o que estão fazendo, e o objetivo é o lucro em cima da fragilidade humana. E, na minha opinião, as pessoas podem lucrar quanto quiser, mas desde que saibam o que estão fazendo e não vejam a pessoa idosa ali só como um corpo, mas são vidas, são pessoas. E, através da revista, nós mostramos para a população o que também observar antes de contratar uma instituição. Normalmente, o familiar vai contratar a instituição quando já está de último caso, não foi antes, veio e não sabe o que observar, está com tanto problema ali. Então, o que que a gente faz? A gente está incentivando os gestores a expor seus diplomas e experiências, mas não por vaidade, mas porque transparência é a base da confiança, é a responsabilidade do cuidar, e a gente sabe que é um estudo constante.
Doutor Sérgio é médico, Marília é assistente social. Não é porque vocês estudaram alguns anos atrás que agora não tem que se atualizar. Está se atualizando toda hora, as coisas mudam. Assim como o gestor também tem que estar estudando toda hora. E em um dos artigos, como eu falei para vocês, a gente mistura cultura, arte, filosofia, poesia. E um dos artigos eu publiquei assim: você colocaria sua mãe em um barco cujo capitão não sabe pilotar o navio? Não. Então, por que que você pode colocar, confiar em alguém que você zela tanto, que você ama tanto, a uma pessoa que está sem preparo? Sem dúvida. O Aline, eu até queria fazer um contraponto com você nessa sua explicação Uhum, interessantíssima, né, que está essa frase logo no site da revista. As famílias hoje, cada vez menores, têm muita dificuldade de cuidar das pessoas mais dependentes, das pessoas que precisam de cuidado. Então, crianças e idosos, né, pessoas idosas. E aí fica essa coisa de que eu tenho um preconceito contra uma instituição, por conta da imagem social, como você mesmo Uhum, está mostrando, a imagem social que existe de que as instituições são asilos, são depósitos de velhos. uhum. Então, as instituições não podem ser a última opção, quando não tem mais nada, mas elas têm de ser uma ótima opção e que eu possa escolher com satisfação. É isso que é muito importante. Muito obrigado. E, Sérgio, me tá permite bom. continuar no seu raciocínio, Aline? É, assim, né? A gente tem que envelhecer considerando esta possibilidade de um dia precisar. O que nos falta ainda no Brasil como diz o primeiro princípio da década do envelhecimento, né, saudável, né? A gente precisa mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação à velhice e ao envelhecimento. E só para pensar, Aline, você está na Itália, mas ontem rodou nos telejornais brasileiros uma cena revoltante. Um carro, com aqueles que têm uma carroceriazinha atrás, com um idoso totalmente dependente, foi não me lembro qual a cidade do Nordeste brasileiro, pararam numa rua, tinha um idoso na parte de trás da caçambinha deste carro, tiraram o idoso e puseram ele na calçada e os dois, o motorista e o acompanhante, foram embora. Então, isso relata a situação da velhice no Brasil, escancara que a gente não tem vaga para os idosos que precisam, não é, de instituição. É nesse sentido que a frente, que a revista vem colaborar. Está certa a minha compreensão, Aline? Claro, claro, sem Uhum, dúvidas. E também a gente tem que chamar a atenção dos nossos governantes para que precisa desse cuidado. Porque, Marília, a gente sabe que eles sabem. Só que sem a uhum, comunidade ao nosso lado para forçar uhum. que haja ação, não vai haver. Não vai haver. Vocês sabem Aline, muito mais mas que que é eu que isso? isso. E até aproveitando que nós gravamos recentemente com a Carla, que já foi ao ar, o Uhum. manifesto que vocês elaboraram e que está amplamente circulando em todos os lugares, para a gente chamar essa responsabilização sobre as ILPIs. E eu entendo que a revista colabora nesse sentido. E aí, quem está nos escutando já ouviu tudo que você apresentou, e aí tu quer saber, como que eu acesso a isso? Onde que ela está? Não é? Então, agora um dado técnico. Esta revista, a gente só encontra de forma digital. Quantos acessos ela já teve? É, uma vez que ela é muito recente, quais os temas mais acessados? Vocês recebem sugestão? Ou seja, como que a revista conversa com quem acessa ela? Por favor. Olha só, em poucos meses, nós já conquistamos 7 mil leitores ativos nesses 3 meses. Mais de 63 artigos publicados,
O nosso conteúdo, ele é lido no Brasil, mas também tem sido acessado em Portugal, Itália, Suíça, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, muita gente dos Estados Unidos e Canadá, porque eu vou Puxa, acompanhando pelo Google Analytics. Os temas mais buscados são Alzheimer, nutrição no cuidado, gestão humanizado e inovação em LPI. Mas aí eu também trago temas que o público nem imagina que precisa saber. Por exemplo, o núcleo de Alzheimer que eu conheci na Itália e na Inglaterra, que o pessoal não conhece no Brasil. E também, por exemplo, um projeto chamado Nutri Repouso, aí do Brasil, que é de São Paulo e muitas pessoas não o conhecem. Então, assim, a gente tem esse compromisso simples que é publicar o que pode melhorar a vida de quem cuida, mas também de quem é cuidado. Aline, eu queria até que você detalhasse um pouco mais, né? Então, tem os Uhum. artigos, a grande parte dos artigos é evidente que é são de interesse da população que mora, que é acolhida pelas instituições de longa Sim. permanência. Mas será que, eu queria que você detalhasse se os temas apenas envolvem essas questões relacionadas à LPI ou se vocês abordam outros assuntos mais gerontológicos ou mais culturais. E quem que colabora? Qualquer pessoa pode colaborar com a revista? Então, é, o artigo, ele serve também? Por exemplo, eu publiquei um artigo sobre dicas para dar banho em uma pessoa com demência, 8 dicas. Ele serve tanto na LPI quanto fora da uhum. LPI. Artigos sobre essa questão social da comunidade, que a gente tem que estar unida. Então, ele vai chegar nas outras pessoas também. Então, o objetivo, claro, é quem está dentro da instituição para cuidar melhor, mas também o cuidado que acontece dentro da instituição, eu também posso praticar dentro de casa, que a gente tem mais de 6.500 pessoas, 6 milhões de pessoas que estão sendo cuidadas em casa, certo? Dependentes de cuidado. Dentro das quantas milhões de pessoas? 33 milhões de pessoas idosas, certos? Que nós Certo, no temos Isso, Brasil são. registrado no No isso. Brasil. Brasil são. Uhum. Sendo que 6 milhões estão em casa, sendo dependentes de algo dos familiares. Isso. E apenas Uhum. 310 mil, estimamos, que está numa Então, ILPI. institucionalizados, Então, eu isso mesmo. acredito Uhum. é, Então, acredito que é muito importante também para quem está fora, acaba lendo as dicas. Sobre essa questão, a Cuidar, ela tem os artigos. Eu transformo alguns artigos em podcast, utilizando a IA, justamente para atingir as pessoas, quem não tem tempo, que ela possa ouvir, enfim. A gente divulga eventos, espaço para quem quer contribuir. E aí, como funciona essa colaboração? Se a colaboração não tem fins comerciais, eu publico gratuitamente na revista. Agora, quando há interesse comercial, publicitário, aí nós fazemos parcerias, porque tem todo um trabalho na revista. A gente faz parceria tanto para a LPI quanto empresas que queiram apoiar o projeto. Digamos que é uma troca. Mas o mais importante é a voz, que a voz de quem cuida chegue cada vez mais longe. Além dos artigos, nós também inauguramos digamos, uma nova forma de celebrar o cuidado e inspirar, que foi o primeiro concurso nacional chamado Gentileza que Protege Arte e Cuidado nas LPIs. Foi lançado em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra as Pessoas Idosas, no dia 15 de junho. E esse concurso, ele celebra boas práticas sensíveis e criativas que acontecem todos os dias dentro das instituições. Recebemos mais de 80 artes de todo o país e o concurso, eu acredito que ele seja só o começo, porque assim, ele reforça que a gentileza e a arte, como a gente está falando, que tem que ter a cultura, a arte, a gentileza, o conhecimento, principalmente, são caminhos poderosos para transformar o cuidado
e juntaram-se a nós a SBGG, que vocês fazem parte, o Hospital do Envelhecimento, o Hospital Albert Einstein, a Frente Cuidadosa, a Frente Nacional, a Associação Cuidadosa, porque é um trabalho que existe união e propósito. E o objetivo da revista é somar com vocês, porque vocês são pioneiros. E quanto mais longe chegarmos juntos, o benefício é com certeza para todos nós. Obrigada. Bom, Excelente. por fim, como podemos acessar e acompanhar as publicações da revista? Dá o caminho e a gente, quando lançar, a gente repete o site, o acesso, melhor, o link, para as pessoas procurarem a revista para se encantarem com essa proposta e os objetivos. O acesso, já adianto que ele é gratuito, porque a Uhum, gente acredita, Marília, na economia do presente, que uhum, quando doamos, recebemos. uhum. E graças às ILPIs, que são parceiras, aos nossos patrocinadores, o conteúdo está disponível em revistacuidar.com.br e também nas redes sociais. Lá, além de ler, o público ele pode interagir, sugerir pautas, e fazer parte dessa construção. A gente está construir as pontes, elas não estão construídas, estamos fazendo juntos. E o Perfeito. trabalho, e falo que é o trabalho de vocês, que estão, ó, há muito tempo já construindo isso, e a gente só entrou para ajudar nesta obra muito importante. Eu acredito que o cuidar é um trabalho, um ato coletivo. Então, quanto mais pessoas se juntam, mais longe a gente consegue proteger e inspirar. E eu posso dar um spoiler? Claro. Olha só, eu ainda vou divulgar no final do mês de agosto, então não sei quando vai sair a nossa Conversa. entrevista aqui, exato. Uhum. Mas na minha revista só vai ser no final de agosto. Que eu estou feliz que a revista Cuidar e Cura, elas estão concorrendo, foram indicadas, estão concorrendo a um prêmio no Festival Silver Echo, e nós vamos para Cannes no dia 20 de outubro para mostrar o trabalho. Que notícia boa! Obrigada por compartilhar conosco. E a gente tem alguma participação, alguma votação? Não, é escolha de um júri específico, né? Vai ter a votação popular, então já Aham. tem um link para fazer a Uhum. votação, e depois vai ter o júri internacional lá. Estou com medo, mas acho que vai Perfeito. dar tudo certo. Sucesso para vocês, sucesso para esse propósito, sucesso muito nessa publicação. Você que acompanha o canal que rola na Geronto, vai salvar. Repete o link: www. Revistacuidar.com.br. Super fácil de gravar, de lembrar, e nós vamos publicar junto com a nossa apresentação dessa gravação. Super legal. Aline, querida, prazer ver você assim. Muito, muito obrigada mesmo pelo seu tempo a nós despendido. Muito obrigada pela sua dedicação e compromisso com a causa do envelhecimento no Brasil, no exterior, né? Muito obrigada pelas produções. Eu sempre acompanho vocês. E assim, parabéns, muito obrigado. Te devolvo a palavra para fazer as considerações finais e aí a gente encerra esse nosso episódio. Por favor, a palavra é sua, conclusiva ou pelo menos provocativa. Bom, eu que tenho que agradecer a vocês. Como eu já falei lá no começo, é uma honra estar aqui com vocês. Vocês são referência para nós sobre essa luta do envelhecimento mais digno. Uhum. E acredito que eu finalizo convidando as pessoas, vá conhecer a instituição do seu bairro, vai fazer visita, não espera chegar na última hora, no desespero, para conhecer uma instituição. Uhum. Pode ser o nosso futuro, o seu, o meu, a gente não sabe. E se for, que seja uma decisão, uma escolha, não porque errado Castigo. agora eu tenho que. É, Exato. Vale muito a perfeito. pena.
Obrigada. Sérgio, você também quer fazer suas considerações finais? Em primeiro lugar, agradecer a participação da Aline, fantástica, que nos esclareceu muito, não só das motivações, mas da atuação da Frente de Fortalecimento às Instituições e nos mostrou uma fonte importantíssima de formação dos gestores dessas ILPI, que é a revista Cuidar. Então, eu Exato. desejo que você, Aline, tenha sucesso nesse prêmio que vai acontecer aí proximamente em Cannes, que ganhe realmente, e agradecer a sua participação aqui e dizendo a todos quão importante é os gestores das ILPI no Brasil terem a revista Cuidar para ajudar na gestão dessas instituições, para que o cuidado, a qualidade do cuidado, seja a melhor possível. Aline, muito obrigado. E muito Obrigada. obrigada, Aline. Muito obrigada a você que nos acompanha semanalmente no canal O que Rola na Geronto, trazendo assuntos referentes à velhice, ao envelhecimento, à longevidade no Brasil e no mundo. Hoje, com a nossa convidada internacional, Aline Sala. Muito obrigada, até a próxima e não esqueça, nos divulgue. Ou melhor, divulgue o canal, nos divulgue é meio esquisito, né? Mas divulgue o canal, não é? Dá o like que gostou, não é? E aconselhe as pessoas a se inscreverem, porque assim automaticamente você recebe as nossas próximas publicações. Um abraço e até a próxima. Tchau. Até mais. Obrigado, Aline.